Vamos ver aqui no telão agora alguns argumentos que autoridades norte-americanas já deram para a inclusão de facções criminosas na lista de organizações terroristas. O atual subsecretário adjunto de Defesa para assuntos do hemisfério ocidental, Joseph Hillmeyer, principal defensor dessa tese ainda em 2018, no primeiro mandato de Donald Trump, foi ouvido pelo Congresso dos Estados Unidos e defendeu que classificar organizações criminosas na América Latina como terroristas facilitaria a sanção mais severa a pessoas ou empresas. Ele chegou a apontar o PCC como uma organização criminosa com ligações comprovadas com o grupo libanês Hezbollah e citou a tríplice fronteira do Brasil, Argentina e o Paraguai como um centro histórico de convergência entre o crime e o terrorismo na América do Sul. Para além desses elementos, também ventila-se a possibilidade de, com essa classificação, transferir traficantes para o presídio Linha Dura de El Salvador, o centro de confinamento do terrorismo, e ainda estabelecer penas mais duras que possam desencorajar, no caso, o tráfico. Para entender a complexidade do tema na segurança pública, a gente convidou uma das maiores autoridades do assunto. Eu agradeço a presença dele, o promotor Lincoln Gaquia, que está aqui comigo agora. Agradeço a ele a presença aqui no SBT News. Muito boa noite, promotor. Obrigado pela presença aqui no SBT News. Boa noite, é uma honra e um prazer falar com vocês. Promotor, uma possível classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas seria bom para o Brasil? Olha, eu não vejo vantagens, para o Brasil em termos de classificação, se os Estados Unidos classificaram o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, né? Até porque, na minha opinião, elas não o são. São organizações criminosas transnacionais, eu já considero, e tenho dito isso, considero que são organizações que já têm uma matiz, né, uma feição mafiosa, mas elas não são organizações terroristas porque elas não têm no seu objetivo cunho político, né? Por exemplo, de derrubar um governo, e também cunho ideológico de ódio contra uma raça, etnia, religião, enfim, coisas que podem configurar uma organização terrorista. A finalidade do PCC e do Comando Vermelho, basicamente, é o lucro, né, com os mercados ilegais, sobretudo com o mercado de tráfico internacional de cocaína para a Europa, e também a dominação territorial, né, e a exploração dessas rotas de tráfico e negócios ilícitos. Mas isso não torna essas organizações organizações terroristas. Isso poderia implicar para o Brasil uma série de restrições e complicações de ordem econômica, imposição de sanções, etc., que eu não vejo aí com bons olhos. Agora, promotor, essa intenção do governo de Donald Trump coloca o Brasil contra a parede em relação ao crime organizado? Olha, veja, há uma situação que nós precisamos lidar, né? E é uma questão de interesse internacional. Organizações como o PCC, por exemplo, está presente em 28 países fora o Brasil. E ele já é já é um fenômeno que causa preocupação na Europa e agora nos Estados Unidos também. Tivemos recentemente prisão de 16 integrantes do PCC em Massachusetts, nos Estados Unidos, traficando fentanil, armas para o Brasil, etc. Então, de fato, isso causa preocupação, né? E é legítimo que não só o governo americano, mas que os países da Europa tenham preocupação com a expansão dessas organizações brasileiras no exterior. Porém, né, a gente precisa também respeitar a soberania brasileira, os esforços que são feitos aqui no Brasil para combater esse fenômeno, mas eu vejo com muita preocupação realmente essa bem possível, né, classificação que provavelmente ocorrerá, né, pelas informações que eu tenho recebido. Os Estados Unidos adotará essa opção de classificar essas organizações como terroristas, porque ele, inclusive, já fez isso
no caso do Trem de Aragua, que é uma organização venezuelana, até de poder em número de integrantes, financeiro e bélico, menor que o PCC. Agora, promotor, o crime organizado vem se expandindo no Brasil e se infiltrando até em órgãos públicos, como a gente vê frequentemente em casos, né, da Polícia Federal aí mostrando pelo país. O Brasil pode sofrer punições por causa disso, doutor? O Brasil pode sofrer punições, eu acho que também nós precisamos fazer o dever de casa, é preciso, e eu tenho defendido isso, que haja uma integração maior das forças de segurança dentro do país, unindo Polícia Federal, polícias estaduais, Receita, Ministérios Públicos, COAF, etc., para que nós possamos aí, de maneira integrada e coordenada, combater um fenômeno que não é mais de um estado só, né? É um fenômeno que atinge todo o país. Hoje, há estudos que dizem que 30% do território brasileiro já é dominado por facções, né? Então, a gente está falando aí de mais de 50 milhões de brasileiros que vivem sob o jugo de organizações criminosas. Então, isso precisa ser também tratado com o devido respeito e a importância pelo Brasil. Agora, precisamos ter cuidado, porque nós precisamos o quê? Fomentar, melhorar os acordos e tratados internacionais que permitam, né, que a gente possa receber informações em tempo real, desenvolver investigações conjuntas com países aqui da América do Sul, com o próprio Estados Unidos, com países da Europa, mas a gente não pode também permitir, né, que se tenha, por exemplo, algum tipo de intervenção americana dentro do território brasileiro, caso essa classificação venha a ocorrer. Lembrando que na Venezuela houve primeiro a classificação, né, do cartel de Luz-Soles, do Trem de Aragua, e depois isso foi seguido aí não só de sanções de natureza comercial, mas também de intervenção militar, né, dos Estados Unidos aqui na América do Sul e em território venezuelano. Doutor, eu vou chamar a Basília Rodrigues, que tem uma pergunta a fazer também lá de Brasília. Basília, por favor. Oi, promotor, tudo bem? Obrigada pela atenção aqui com a gente no SBT News. É muito bom falar com o senhor aqui nessa entrevista. Por razões políticas, a gente vê que há integrantes da oposição aqui no Brasil forçando o discurso de que os Estados Unidos devem classificar estas facções criminosas de terroristas. O senhor que trabalha com isso há décadas, é um dos principais especialistas nesse campo de investigação justamente sobre estes grupos criminosos. O quanto este apelo para que estes grupos sejam transformados em terroristas prejudica ou beneficia o seu trabalho? Olha, para nós que atuamos na ponta, né, no sistema de justiça e de segurança pública, eu não vejo nenhum benefício efetivo na classificação, seja pelos Estados Unidos ou a própria classificação interna no Brasil. Eu, inclusive, fui um dos defensores de que o PL antifacção fosse modificado para não considerar organizações como o PCC e o Comando Vermelho como organizações equiparadas ao terrorismo. Isso causa mais problema do que soluções. Vejam que a solução para o combate desse tipo de organização transnacional, ele passa por cooperação policial, cooperação entre ministérios públicos, por cooperação no aspecto financeiro também entre os países. O mundo hoje está globalizado e a gente não pode tratar isso como uma cooperação, por exemplo, militar, e que propicie intervenção militar. Veja que se nós classificarmos internamente o PCC, o Comando Vermelho, como organizações terroristas, como querem alguns políticos, né, que me parece aí ou desconhecer a legislação e a realidade, ou então estão movidos aí apenas por questões aí puramente ideológicas. Veja que nós vamos criar sanções para o Brasil, nós vamos afastar investimentos e nós vamos, inclusive, dificultar a troca de informações, por exemplo, entre Brasil e Estados Unidos.
Porque quando você classifica uma organização dessa como terrorista, o nível de sensibilidade da informação ele aumenta, e aí, em termos policiais, por exemplo, a gente não consegue a troca de informações. Isso sobe, por exemplo, para a CIA nos Estados Unidos. Isso passa a ser interesse do Estado norte-americano, questões passam a ter um grau de sigilo muito alto, e ao invés de nós termos uma melhoria na troca de informações, nós vamos ter, na verdade, um prejuízo, porque essas informações passam a ser classificadas com um grau de sigilo mais alto, que não vão poder transitar normalmente, como a gente tem troca de informações aí cotidianas com o DEA, com o FBI, o Departamento de Estado norte-americano. Então isso passa para a CIA, passa para ser um problema de soberania dos Estados Unidos também, e propicia o que é pior, né? Isso está na legislação americana, não está na nossa. Não depende de nós. Propicia que os Estados Unidos, quando ele entende que uma determinada organização, uma nação, ela abriga uma organização terrorista que oferece riscos aos Estados Unidos, que se possa, segundo a legislação americana, promover ações militares, até secretas, em outros países, né? E evidentemente, sem o consentimento de outros países. A gente estaria sujeito aí a um risco, não só de ordem, como eu disse, econômica, porque nós teríamos sanções, perda de investimentos, né? As empresas americanas que têm sede no Brasil teriam que se retirar daqui. Então, há uma série de fatores que complicam essa situação. Agora, promotor, qual deveria ser o papel do Estado brasileiro? Porque a nossa realidade hoje, o que a gente sabe? Que o crime organizado vem se expandindo cada vez mais. A realidade, eu falei ontem aqui no News Noite, a realidade lá no Equador é uma realidade gritante em relação a isso. Porque lá já há uma mistura, ninguém sabe o que é governo, o que é milícia, o que é crime organizado. E a nossa realidade aqui no Brasil, a gente vê a expansão do crime organizado na região norte, em outras capitais. O Brasil tem dificuldade de bloquear um sinal de celular dentro de presídio. Quem nunca recebeu chamada de trote de presos se passando por familiares para conseguir dinheiro, fazendo ligação dentro dos presídios? O ano passado a gente viu aqui que uma organização criminosa conseguiu matar uma pessoa ligada a ela em frente a um aeroporto internacional aqui no Brasil, aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo. Então, qual deveria ser o papel do Estado brasileiro para combater o crime organizado de uma forma eficaz, de uma forma em que não combata apenas em 4 anos, durante um mandato, mas sim um plano duradouro, um plano que haja, além de critérios, mudança também de leis. Qual a avaliação do senhor, que trabalha com esse assunto há muito tempo e tem experiência nessa área? Olha, eu tenho 35 anos de atuação no Ministério Público, dos quais mais de 20 anos à frente de investigações contra crime organizado. E o que eu tenho visto nesses anos todos é uma total falta de coordenação nessas investigações, seja por parte do governo federal, de uma coalizão, de uma integração com as forças estaduais. Porque, veja, não é um esforço que o Estado de São Paulo possa desenvolver sozinho, mesmo o Rio de Janeiro, em relação ao Comando Vermelho, porque o fenômeno já tomou todo o Brasil. E também não é algo que a Polícia Federal sozinha possa resolver, né? Eu já tenho sido crítico, às vezes, desse protagonismo da Polícia Federal, porque eu creio que ela tem que agir de maneira integrada e conjunta e coordenada com as polícias estaduais, com os ministérios públicos, a Receita, etc., para que a gente possa, inclusive, atingir a questão de asfixia financeira dessas organizações. E aí o Brasil precisa também, algo que eu tenho visto muito pouco, avançar na cooperação internacional. O que tem sido feito em termos de cooperação internacional aqui na América do Sul, por exemplo, para a gente diminuir a área plantada de cocaína, né, que é o que gere a maioria dessas organizações, sejam o PCC, o Comando Vermelho, mas também
as demais, os cartéis aí colombianos, mexicanos, bolivianos, enfim. Então, o Brasil precisa também liderar uma política internacional de cooperação aqui na América do Sul, para que a gente tenha aí, paulatinamente, a diminuição da área plantada, seja de cocaína, seja de maconha, e para que a gente tenha, por exemplo, equipes conjuntas de investigação, Brasil e países sul-americanos, Brasil e Estados Unidos, Brasil e Itália, Brasil e Europa, coisa que eu não tenho visto. A gente vê aqui esforços isolados, né? Feito pelos estados, ou então, o que a gente viu muito esse ano, inclusive a partir da situação grave no Rio de Janeiro, foram disputas políticas, né? Sobre um tema que é o tema hoje que mais preocupa e aflige a população brasileira, que é essa insegurança pública que tomou conta do nosso país. De fato, se o Brasil não tomar providências sérias, não tomar a rédea da situação, eu digo que nós caminhamos a passos largos para nos tornarmos um narco-estado. E aí sim, nos tornando um narco-estado, nós estaremos sujeitos à intervenção de outros países, principalmente, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, se a gente quer manter a nossa soberania de fato, se a gente quer ser autossuficiente para poder internamente combater esse tipo de fenômeno, essas organizações, a gente precisa agir de maneira coordenada, integrada, precisa ter uma coalizão nacional. O governo federal tem que sentar com os governos estaduais, as polícias têm que estar na mesma mesa e entender que isso é um problema hoje número 1 do Brasil e precisa ser resolvido, senão a gente vai estar correndo o risco, de fato, de termos intervenção estrangeira dentro do território nacional. Basília? Doutor, o cenário que o senhor traça, o diagnóstico que o senhor traça, mostra a necessidade e urgência de medidas concretas que vão muito além do que uma simples mudança de nomenclatura, de facção, grupo organizado, crime organizado para terrorismo, né? Como o senhor pontuou na resposta anterior, exatamente. Uma mudança como esta poderia até nos prejudicar mais do que beneficiar, tanto no combate ao crime quanto no desenvolvimento do país. Isto é muito importante. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre as propostas legislativas que estão em tramitação aqui no Brasil, como o PEC da Segurança Pública, projeto de lei antifacção, do que o senhor conhece, né, das versões de maior consenso ali dentro do parlamento, o quanto isso pode, de maneira enérgica, combater o crime organizado no Brasil? Olha, evidentemente a gente precisa, sim, de uma reforma penal e processual penal. O PL antifacção, ele é bem-vindo, né? É um PL, vamos dizer que se ele não é o ideal, o esperado, eu, inclusive, fiz parte da equipe que trabalhou no corpo do anteprojeto, que foi para o Ministério da Justiça. No próprio Ministério da Justiça foi modificado, depois no Congresso foi mutilado, né? O Senado deu um rearranjo nisso aí, voltou para a Câmara, mas é importante que a gente tenha, assim, um endurecimento no cumprimento de penas, eu sou um defensor disso. O sujeito precisa saber que, se ele fizer parte de organização criminosa, ele vai ter um tratamento diferenciado dentro, não só do sistema de justiça, mas do sistema prisional. Então, ele vai cumprir um lapso maior de tempo, não vai ter direito a alguns benefícios que hoje encurtam demais a pena. Então, isso tudo é necessário. Ferramentas que também estão no PL antifacção, que foram, inclusive, trabalhadas por nós lá desde o primeiro esboço do projeto, que são ferramentas que visam enfraquecer o poder econômico dessas organizações, para que a gente possa ter um confisco alargado mais eficiente, para que possa ter inversão do ônus da prova, quando a gente está falando, por exemplo, de patrimônio sem lastro e ilícito, que hoje é comum, né, no Brasil, e é o Ministério Público, é a polícia que tem que provar que esse patrimônio veio de origem criminosa e não o próprio criminoso, né? Vejam o helicóptero do André do Rep, que foi devolvido a ele.
Enfim, são coisas que acontecem no Brasil e que merecem, sim, uma mudança legislativa. Mas o que eu tenho visto com maior importância, inclusive, é a reforma constitucional, a PEC da segurança pública, porque esta sim, né, se aprovada, ela vai praticamente obrigar o governo federal, os estados, a agirem de maneira integrada, né? É o que eu tenho dito aqui, que a gente busca de maneira coordenada e integrada, que haja uma união de esforços e não disputas institucionais que só beneficiam os criminosos e enfraquecem o combate. E a PEC da segurança, ela traz soluções muito interessantes nesse sentido. Eu também ajudei aí a dar algumas sugestões ao relator Mendonça. Algumas não foram aceitas, mas bastante coisa a gente conseguiu colocar na PEC, e eu acho que é importante. Agora, mais do que uma mudança legislativa, nós precisamos ter uma mudança de pensamento e de ação, como eu disse, por parte dos governos, somente do governo federal com os governos estaduais. E isso é para ontem, né? Não é para já, é para ontem, porque nós não temos mais tempo de correr atrás desses 30% do território que já foi dominado por facções criminosas. A gente precisa devolver esse território para o povo brasileiro, tirar a população, que normalmente é a população de favelas, de comunidades carentes, que vivem oprimidas, né, e sob o jugo de organizações criminosas. Agora, doutor Gaquia, o governo Lula quer negociar para evitar essa mudança de classificação. Isso porque o governo teme ações dos Estados Unidos no Brasil. O senhor acha esse o melhor caminho do governo brasileiro? Olha, eu acho que nesse aspecto o governo está correto, porque, como eu disse, a mudança de classificação, ainda que a mudança de classificação seja dos Estados Unidos, né, não é uma mudança interna nossa, ela trará certamente reflexos muito importantes, né? Principalmente do ponto de vista de sanções econômicas, de restrição a investimentos externos no Brasil, de restrição ainda maior de movimentação financeira. Então, isso tudo, porque o mundo hoje está conectado e o mercado financeiro, ele é dependente dos Estados Unidos. Eu acho que isso pode nos causar, aí, como eu disse, mais problemas do que solução. Não adianta dizer, olha, vamos classificá-los como os terroristas, que a partir daí nós vamos entregar a administração desse problema para os Estados Unidos, né? Não vai resolver. Né? Como não resolveu na Colômbia também, olha o problema que nós temos, não resolveu no México, e não resolverá no Brasil. Nós temos que aqui resolver e atacar de frente o nosso problema interno, né, para que a gente não sofra esse tipo aí de ameaça de intervenção. Veja que se isso for adiante, não é impossível que a gente tenha, por exemplo, ações militares americanas aqui dentro do território brasileiro, né, com ofensa à nossa soberania interna, inclusive. Basília também tem a última pergunta. Basília, por favor. Eu quero falar sobre Master, né? Todos os caminhos levam ao Master e também uma das operações recentes da Polícia Federal, Carbono Oculto, vai neste sentido, traça um paralelo entre as atividades do Master, um dos fundos de investimento ligados ao antigo banco, que era utilizado para lavar dinheiro para grupos de organização criminosa, enfim, as facções que o senhor longamente estuda. O senhor está aqui na condição de entrevistado, comentarista do caso, mas o senhor é um investigador também, né, como promotor de justiça. Então, conta para a gente, dentro das suas limitações ou não, o quanto o Master está relacionado com crime organizado no Brasil. Olha, eu não vou tecer um comentário específico sobre o Banco Master. O que eu posso dizer, por exemplo, primeiro, uma correção, que a Operação Carbono Oculto, na verdade, ela foi desenvolvida pelo Ministério Público Estadual, né, pela Receita Federal, a Fazenda Estadual,
com a participação da Polícia Federal. Foi embora, né, tenha se dito que é uma operação da Polícia Federal, na verdade, é uma operação que começou aqui no estado de São Paulo com a Receita Federal, tá? Feita essa consideração, o que nós apuramos, o que nós constatamos que o crime organizado se infiltrou realmente na economia formal, constituindo empresas que não são empresas de fachada, são empresas que prestam serviço. Eu trabalhei, por exemplo, em outra operação aqui em São Paulo, fim de linha, que comprovou, né, a presença do PCC nas empresas de transporte público metropolitano de São Paulo. No caso da Carbono Oculto, era um ramo de atividade, que é o ramo de fornecimento e de combustível, até de produção, né, refino e etc., em que houve uma junção de várias organizações criminosas, inclusive com o PCC, numa das pontas, né? Não é que o PCC está nesse negócio todo, mas ele está numa das pontas e conectado, né? A gente chama isso de ecossistema criminoso. E aí, esses criminosos, agindo, né, de maneira aí estável e associada, eles utilizaram as brechas legais, regulatórias e de fiscalização que o Brasil, infelizmente, oferece, sobretudo no sistema financeiro, para que eles constituíssem bancos digitais. Eu venho falando isso há mais de 3 anos, que o crime organizado estava constituindo fintechs e estava utilizando os fundos de investimento privado para a lavagem de seus ativos, né? O que a gente percebeu? Que instituições como o Fundo REAG, por exemplo, que desprezou todas as determinações e os protocolos de compliance interno, que poderiam perfeitamente ter evitado que esse fundo recebesse dinheiro suspeito, né, de organizações criminosas para lavar. E aí o Fundo REAG, ele é um fundo de investimento, ele pega dinheiro de investidores que são, de fato, investidores legais, junta com dinheiro que vem de vários fundos criados pelo crime organizado e aplica esse dinheiro no Banco Master, né? Então, o que a gente teve aí foi uma junção de negócios, né, de aplicações ilícitas, né, que lesaram investidores, etc., mas que utilizaram, como eu disse, dessas brechas, né, dessa deficiência de regulamentação, de fiscalização, para que isso ocorresse. Veja que, no caso do Fundo REAG, nós tínhamos dezenas de fundos, né, que eram criados, um fundo em cima de outro, em camadas, justamente para dificultar a identificação do real investidor. E isso, qualquer compliance mais simples de uma instituição financeira teria como comprovar que houve aí uma burla no sistema de fiscalização. Mas aí, vocês que estão acostumados a cobrir, inclusive, a economia, a promessa de lucro fácil, né? E de grandes investimentos. Isso foi o que motivou que o Master, por exemplo, captasse 80 bilhões de reais no mercado, investimentos aí sem lastro praticamente, pelo que a gente está acompanhando, e que o Fundo REAG passasse a ser um dos fundos mais capitalizados do Brasil, com ações na Bolsa, né? E que isso passou ao largo dos nossos sistemas de controle, COAF, Receita Federal, não é? Os próprios compliance internos. E quando chega a polícia, ou chega a Polícia Federal ao Ministério Público, a extensão do dano já é muito grande. A gente precisa agir de maneira proativa e preventiva. Mas o bom é que isso serviu para que houvesse modificação, né, nas resoluções, nas portarias, e hoje a Receita Federal já está fazendo esse tipo de fiscalização, e o COAF também. Aliás, o Banco Central também.
Nós conversamos com Lincoln Gaquia, promotor de justiça do GAECO, a quem eu agradeço, portanto, a presença aqui no SBT News. Muito obrigado pela participação, uma boa noite e até a próxima. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, agradeço também a Basília Rodrigues.